A paz do Senhor, meus amados irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui no nosso curso básico de Teologia Online, a disciplina de Hermenêutica Bíblica. A aula de hoje nós vamos aprender sobre interpretação teológica e simbólica das Sagradas Escrituras. A aula de hoje vai ser voltada para hebraísmo. Eu sou o professor Humberto Carlos e sejam bem-vindos a mais uma aula. Nosso ponto de partida, nós temos aqui como interpretação teológica. Muitos escritores de hermenêutica acham que interpretações gramatical e histórica preenchem todos os requerimentos para a interpretação adequada da Bíblia. Eles não consideram o caráter teológico especial dessa disciplina. Então, nós aprendemos nas últimas aulas sobre a interpretação gramática e histórica. Entretanto, dentro desse campo de interpretação, nós temos a interpretação teológica. E para muitos, eles não consideram, eles, vamos dizer assim, descartam. Entretanto, nós temos aqui um dos teólogos e um grande intérprete, Kuyper, que vai enfatizar a necessidade de se reconhecer o fator místico. Quando falamos de místico, falamos de espiritual e sobrenatural na interpretação da Escritura. Então, para esse teólogo, ele vai falar sobre a importância de reconhecer e de se fazer uma interpretação do espiritual e do sobrenatural. Nós temos também aí Bavinck, que insiste que a Bíblia deve ser lida teologicamente. Você vai ver aí no livro de Berkhof, na página 103. Então, para Bavinck, devemos ler a Bíblia teologicamente também. Então, dentro do campo da hermenêutica, nós temos um dos métodos, que é os métodos de interpretação teológica. E dentro desse método de interpretação teológica, nós temos os símbolos. E um desses símbolos que a gente vai trabalhar hoje é sobre o hebraísmo. E lembrando que nós temos os tipos e os métodos de interpretações bíblicas. Nós temos interpretação gramatical, interpretação histórica e interpretação simbólica e teológica. Nas aulas anteriores, a gente aprendeu sobre interpretação gramatical, que o significado das palavras, a importância, o perigo de não analisar um contexto, né? A gente trabalha sobre a análise do contexto. Dentro da interpretação histórica, nós aprendemos sobre tipo de texto, tipos de frases. E dentro da interpretação histórica, nós temos aí quem é o autor, a proposta ou propósito do autor, o lugar que foi escrito, os lugares a qual está ocorrendo certas situações, o contexto político do tempo em que o autor escreveu o livro, ou narrou o livro, e o contexto de religião. E aqui nós temos aqui, num contexto político, quem que dominava? Moisés, quando escreveu, quem dominava a potência mundial eram os egípcios. Mas a gente também tem um período dos juízes. Então ali a gente tem um tipo de política. Nós temos aí o período dos reis, que nós temos aí agora a monarquia, que era o tipo de política. Depois a gente tem aí o período dos assírios, da Babilônia, dos gregos, dos romanos. Então é interessante a gente entender a política a qual o autor estava vivenciando em sua época. A religião, como era a religião naquele período? Qual era o contexto? O rei ou o faraó era considerado o quê?
Era um ser considerado divino? Era considerado um ser qualquer? Então, o contexto histórico, a interpretação histórica fala acerca disso. Um exemplo também acerca de lugares. Aonde foi que Jeremias escreveu? Aonde foi que Ezequiel escreveu o livro? Né? Estava na Babilônia, estava fora da Babilônia, foi pós-cativeiro, foi durante o cativeiro. Tudo isso é interpretação histórica. Na aula de hoje nós vamos estar aprendendo sobre interpretação simbólica e teológica. Quando falamos de simbólica, nós temos aí hebraísmo, tipologia, analogia, alegoria e parábola. E a interpretação teológica é a gente fazer a relação desses símbolos, tanto do Antigo como o Novo Testamento. Descobrir qual é o significado destes símbolos e aplicar de maneira correta. Então, isso tudo está no campo da interpretação teológica e simbólica, está dentro de um pacote só. Hoje nós vamos estudar sobre hebraísmo. E o que são hebraísmo? Hebraísmo são formas próprias de expressão semita. Quando a gente fala de semita, a gente aprendeu na primeira aula, da onde vai surgir, né, todo o povo hebreu, toda a fé hebraica, judaica, que vai surgir de Sem. E ali a gente fala um pouco sobre essa expressão semita, quem foi Sem, o seu tipo de fé, seu tipo de crença. Então a expressão semita, que para nós ocidentais causa um espanto à primeira vista, são expressões idiomáticas específicas encontradas nas escrituras, na forma de comunicação dos hebreus ou judeus. Quando a gente fala de que causa espanto para nós ocidentais, é que a gente vai ver algumas coisas que tá fora de nossa cultura, e se a gente for interpretar literalmente, realmente é algo que causa um espanto. Então a gente vai aprender que os orientais, caso o povo hebreu, eles gostam muito de falar em provérbios. Por isso estavam frequentemente recorrendo para as hipérbole. Hipérbole são expressões que exageram, na verdade, né? A gente pode ver isso em figuras de linguagem na língua portuguesa. Um exemplo de hipérbole é quando eu digo assim: eu tenho o amor maior do mundo pelos meus filhos, pela minha esposa. Então isso é uma força de expressão, né? Isso é uma hipérbole. É quando eu exagero na minha fala ou na minha escrita, né? E aumentando ou diminuindo. Então era um modo muito familiar dos semitas usar esse tipo de expressão. Por exemplo, quando Jesus aqui quis revelar a grande dificuldade de um rico entrar no reino, ele disse assim: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Literalmente, Jesus está usando um exagero, né? Jesus aqui está usando uma hipérbole. E normalmente quando se usa uma hipérbole, esse tipo de exagero, era mais num tom mais humorístico. Normalmente se usa mais num tom humorístico. Então a gente vai perceber que hebraísmo é justamente isso. São essas expressões hebraicas. A gente vai ver também em Atos 9:1, que vai dizer que Saulo estava respirando ameaças de morte, procurando os cristãos para o prender. Então, o que é que a gente entende? Respirando ameaça de morte. Nós temos um hebraísmo aqui, é que para interpretar bem a Bíblia, é necessário ter conhecimento da cultura hebraica e saber que eles gostam do mundo concreto e não abstrato. Um exemplo, quando a gente pegou esse exemplo do apóstolo Paulo, que antes era Saulo, respirando ameaças de morte, então o que é que a gente tem? Ódio. O ódio, ele é algo abstrato.
não é algo concreto, palpável, material. Então, os judeus, ele gosta de materializar o pensamento e os sentimentos. Então ele não vai dizer que Saulo estava com raiva ou com ódio dos cristãos. Então, porque ódio é algo no mundo subjetivo, está lá no mundo das ideias, no campo das ideias. Então ele vai querer materializar. Ele vai dizer que Saulo estava respirando ameaça de morte. A ideia é aqui de um búfalo, de um animal, de um boi que está bufando, respirando com raiva, com ódio. Então, para interpretar o hebraísmo, o segredo está aqui. É de que a gente tem que entender que os judeus, eles gostam de materializar os seus pensamentos e sentimentos. Então esse é o grande segredo para a gente traduzir ou interpretar os hebraísmos. Se a gente reparar, Gênesis capítulo 49, Jacó, quando vai abençoar os seus filhos, ele vai usar bastante hebraísmo. Gênesis 49, você vai perceber que no verso 9 diz assim: Judá é um leãozinho, de presa subiste. Filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? Então, quando a gente pega em outras versões que a gente vai traduzir esse texto, o que Jacó está dizendo é que Judá, ele está chamando Judá de um leão. Então, se você chamar alguém de leão, literalmente, a gente não vai conseguir entender. Mas o que é que está por trás do texto? É que Jacó está dizendo que Judá é um leãozinho caçando. Mas quando se agacha, na hora da caça, é um leão quando ataca. E que tem uma coragem que ninguém tem coragem de mexer com ele. Isso significa que a tribo de Judá, aparentemente, quando se estava diante de algumas batalhas, não aparentava nenhum perigo. Mas quando a tribo de Judá estava guerreando, eram de fato muito ferozes. Era de fato como um leão. E algumas dessas tribos, eles vão usar uns portas-bandeiras de acordo com alguns animais. A tribo de Judá, pelo menos, tinha um leão. Inclusive, o Senhor Jesus é até comparado com o leão da tribo de Judá. Então a gente percebe que a tribo de Judá, eles eram as maiores tribos. E quando o povo estava no deserto, vamos dizer que aqui é o tabernáculo, a tribo de Judá que ia na frente. É o que a gente chama hoje no quartel de infantaria. Eles iam na frente conduzindo. Então eram a tribo maior, era um exército muito bem preparado e feroz. Então o inimigo, quando via de longe a bandeira dali que tinha o leão da tribo de Judá, eles tinham medo, porque sabiam de fato dessa selvageria que a tribo de Judá tinha quando estava guerreando. Então botava medo sim a tribo de Judá. Então a tribo de Judá é quem conduzia todo o acampamento, as tribos. Então ia na frente, era a primeira a chegar, depois as demais se armavam suas tendas, e ali também se montava o tabernáculo. E na hora de se deslocarem no deserto, todas as tribos se desmontavam e Judá era a última a se desmontar. Perceba que a gente pode até fazer aqui uma alusão aos líderes, que os líderes devem ser o primeiro a chegar e os últimos a saírem. Então o primeiro a chegar é aquele que conduz, e quando todo mundo está preparado, todo mundo já tem terminado suas atividades, é a hora
de ele terminar e se deslocar. Então, Jacó vai chamar Judá de um leãozinho, mas quando está caçando é um leão. Então a gente vai perceber isso aí. No versículo 14 ele vai dizer assim: Issacar é jumento de forte ossos, deitado entre dois fardos. Se a gente for chamar alguém hoje de jumento, então a gente vai pensar logo que é alguém que não tem inteligência. Mas para o hebraísmo, para a cultura hebraica, o jumento era um animal de carga. E Jacó está dizendo que Issacar, ele é um jumento de fortes ossos e que consegue carregar bem os fardos. E quando você vai estudar o contexto histórico e a cultura da tribo de Issacar, você vai ver que eram homens que tinham facilidade de carregar peso e deslocarem de um lado para o outro com a maior facilidade. Diz que ele treinavam o restante da tribo como carregar com facilidade as coisas. Então era uma tribo muito flexível, tinha muita flexibilidade em carregar e se deslocar. Nós temos agora no versículo 17, falando acerca de Dan, ele vai dizer assim: Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde o calcanhar do cavalo e que faz cair do seu cavaleiro por detrás. Então, quando a gente vai estudar sobre cobra, você chamar também na nossa cultura alguém de cobra, quer chamar alguém de falso, alguém que não age com tanta honestidade. E o Senhor Jesus vai dizer para os seus discípulos: sede simples como as pombas e prudente como as serpentes. Então tem essa prudência da serpente de agir, de fazer as coisas. Então, quando vai se estudar sobre a tribo de Dan, vai dizer que essa tribo ela ficava muito responsável, né, no meio dos caminhos, no meio das florestas. Era uma tribo que conseguia se camuflar bem, ao ponto de os inimigos não perceberem que eles estavam ali, e que conseguiam atacar muitos seus adversários, seus inimigos, na beira do caminho, como uma serpente venenosa. Então a gente vai ver aí a tribo de Dan sendo comparada como uma cobra, mas aqui não é por falsidade. E quando a gente vai estudar, era uma tribo que tinha muita prudência, era uma tribo que conseguia guardar bem os caminhos que levavam até a Israel, que cuidava bem desses caminhos. Nós temos aí no versículo 21, Naftali, que vai dizer assim: é uma serva solta e de palavras formosas. Vai dizer que a tribo de Naftali vai dizer que é uma tribo de pessoas muito formosas, de pessoas muito eloquentes também. Vai dizer que de lá tem pessoas formosas de aparência e também formosas no que fala, a tribo de Naftali. Quando a gente chega no versículo 27, a gente vai ver algo aqui tremendo. Benjamim é lobo que despedaça pela manhã, comerá a presa e à tarde repartirá o desposo. O que é que a gente entende aqui? Que chamar alguém hoje de lobo é dizer que esse alguém é da parte do mal, é da parte do maligno, porque as ovelhas pertencem ao rebanho e os lobos são aquele que ataca o rebanho, as ovelhas. Entretanto, aqui nós temos aqui um lobo feroz,
um lobo que ataca. A tribo de Benjamim, ela é conhecida como um lobo que ataca, que despedaça. Se vocês pegarem e observarem, Samuel vai pedir para Saul, quando for invadir uma certa aldeia, que matem todos que tem lá e que não sobre nada. E a Bíblia vai dizer que Saul, ele desobedece Samuel. A Bíblia vai dizer que ele deixa vivo o rei e deixa vivo os gados. Faz a maior inicialmente ele faz o que foi pedido, ele mata muitos, mas ele deixa o despojo. E quando você pega Saul, era de qual tribo? Saul era da tribo de Benjamim. E quando você pega esse texto, que Benjamim pela manhã despedaça, mas à tarde repartirá o despojo, você vai perceber que Saul vai fazer a mesma coisa com aquela tribo, com aquela região que Deus pediu para aniquilar. E é onde a gente vai conhecer aquele texto, que é melhor obedecer do que sacrificar. Então Saul, ele de fato, ele atacou como um lobo, mas à tarde Saul deixou o despojo, quis repartir. E Samuel pergunta: que mugido é esse? Que barulho é esse? Então a gente aprende um pouco sobre esse hebraísmo, que a gente vai fazer conexão de um texto com o outro. Então, uma observação interessante é: o escritor usa a expressão de sua cultura e de seu contexto. Então, para a gente interpretar bem o hebraísmo, a gente precisa entender bem a cultura e o contexto histórico dos hebreus. Dentro do hebraísmo, nós temos algumas classificações. Classificação essa como de posse e poder. Nós temos um texto aqui em Salmos. Toda vez que vocês verem essa palavra, lançar a sandália, isso aqui é um hebraísmo de posse ou de poder. Toda vez que vocês verem na Bíblia, e lançou a sandália, e lançou o sapato, é um sinal de posse. Se vocês pegarem Salmos 108, nós vamos observar Salmos 108 e o verso 9, está escrito assim: Moabe, a minha bacia de lavar sobre Edom, lançarei o meu sapato sobre a Filisteia e jubilarei. Essa expressão de lançar o meu sapato quer dizer, eu tomarei posse, eu vou vencer, eu vou tomar posse da Filisteia e vou me alegrar. Então toda vez que os irmãos enxergarem, verem essa expressão aí, lançar a sandália, é de tomar posse de algo. Nós temos aqui também Gênesis 14, 23, um texto conhecido sobre a guerra que Abraão teve. Gênesis 14, 23 vai dizer assim: e juro que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas que enriqueci Abraão. Nós temos aqui que quando Abraão ele ganha ali naquela batalha, era normal que se levasse os despojos. Entretanto, Abraão vai usar aqui uma linguagem, aqui um hebraísmo. Ele vai dizer assim: juro que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei. Ou seja, não vou tomar posse de nada, para que vocês não digam que foram vocês que me enriquecaram. Então a gente percebe que dentro desse contexto de lançar a sandália, de lançar o sapato, tomar o sapato, significa um hebraísmo de posse.
Nós temos aí também um caso também conhecido em Ruth, que é o caso do remidor, quando toma posse ali de possessão ali na questão da que a gente tem hoje de herança, que era um símbolo também de poder entre os antigos hebreus. E quando vocês veem pé na Bíblia, pé para os antigos hebreus era sinônimo de poder e vitória sobre o inimigo. Se vocês pegarem o Salmos 36 e o verso 11, nós temos aqui: não venha sobre mim o pé dos soberbos, e não me mova a mão dos ímpios. Ou seja, quando o salmista diz que não venha sobre mim o pé, ou seja, não venha sobre mim a vitória dos ímpios sobre mim. Então, quando se fala de pé, fala de vitória, fala de vitória sobre o inimigo, sobre poderio, sobre poder. E quando a gente vai entender isso, nós vemos aqui em Josué, capítulo 10, nós temos algo aqui bastante interessante. Josué 10, 24 diz assim: e sucedeu que, trazidos aqueles reis a Josué, este chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães da gente de guerra que com eles foram: chegai e ponde os vossos pés sobre o pescoço destes reis. E chegaram e puseram os seus pés sobre os pescoços dos reis. Ou seja, a ideia de pé é a ideia de vitória, de poder. E a gente vai entender isso aqui em Josué. É que quando se guerreava, se colocava o pé espremendo a cabeça do adversário no chão como sinônimo de vitória. Então, quando a gente olha a sandália, significa posse. Quando olha para pé, a gente olha esse sinônimo de poder e vitória. Nós temos também pé como sinônimo de reverência e submissão a uma autoridade. Quando nós vamos para Mateus 18, 29, Mateus 18, 29, nós vamos observar que diz assim: então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Aqui a gente vê a questão da submissão, da reverência, da autoridade. Ou seja, quando alguém se lança aos pés de alguém, é sinônimo de reverência, de submissão, de autoridade de que aquela pessoa exerce sobre quem lançou sobre os pés. Nós temos aqui também no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 22, e chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés. O que é que a gente tem aqui? Questão aqui de reconhecimento daquela mulher, daquele que se lança aos pés de Jesus como sinônimo de reverência, de adoração. Então, quando se falamos de hebraísmo, é quando a gente pega algo imaterial, vamos falar aqui de posse e poder. E como é que o judeu vai interpretar posse e poder? Lançar a sandália. Como é que o judeu vai interpretar a palavra vitória? Falando sobre pé. Como é que o judeu vai interpretar a questão de reverência, adoração e submissão? Lançando sobre os pés. E quando a gente olha, tendo uma reflexão aqui de Moisés e João Batista, para um Deus disse assim: tira a tua sandália, pois o lugar que tu estás pisando é santo.
Aqui é como se Deus estivesse dizendo para Moisés, porque antigamente as sandálias tinham a marca, né? A marca hoje nós temos a marca de algumas sandálias, mas antigamente a marca das sandálias tinha ali o símbolo de um certo país. E diz os historiadores que Moisés carregava nas sandálias dele ainda um símbolo do Egito, porque Moisés era príncipe do Egito. E quando Deus pede para Moisés tirar as sandálias, ele está dizendo assim: Moisés, tira tudo que tu possuía, se esquece do Egito. É como se Moisés ainda tivesse preso ao Egito. E aquele encontro que ele tem com Deus é como se Deus estivesse esvaziando Moisés de tudo que ele tinha lá no Egito. E a partir dali é que é conhecido o chamado de Moisés. Então a gente percebe isso, né? Quando se fala de sandália, tirar sandália, fala de posse, de conquistas. E Deus está dizendo assim: Moisés, tudo que tu conquistou no Egito, tira, se esquece. Agora é eu e você, Moisés. E quando a gente chega no profeta João Batista, ele vai dizer que não é digno, virá um que eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. João Batista estava dizendo que Jesus era tão santo, tão digno, que ele era tão indigno que ele nem sequer podia se aproximar aos pés do Senhor Jesus. Porque a gente bem entendeu que quando se fala de pé, a gente está falando de reverência, submissão e autoridade. E João Batista ele se achava indigno até de se aproximar dos pés do Senhor Jesus. Então a gente tem essa reflexão. Então quando se fala de hebraísmo, a gente fala disso, de pegar algo do mundo e dos pensamentos e materiais, sentimentos, e materializar ele. Nós temos aqui também hebraísmo de felicidade e suficiência. Nós temos aqui a alma se fartando de tutano e de gordura. Salmos 63 e verso 5. Então denota satisfação. Gordura é como sinônimo de prosperidade. E nós temos aqui a questão do gado gordo, refletir a prosperidade da terra no crescente fértil. Nós temos um texto bastante conhecido aí, quando José vai interpretar ali o gado, né, as 7 vacas magras e as 7 vacas gordas. Então, quando se fala de vacas gordas, sinônimo de prosperidade, abundância e felicidade. E vacas magras, de necessidade, escassez e tristeza. Então, quando o judeu quer falar de felicidade, ele vai usar gordura, ele vai usar vaca gorda. E a outra questão que nós temos aqui também é que quando se fala de tutano, fala de algo íntimo, algo interno. Se a gente observar, tutano fica por dentro dos ossos. Aqui quando a Bíblia vai falar de intenção, fala de tutano, fala do sentimento que há por dentro dos seres humanos. Então quando se fala que a gente deve dar o nosso melhor, que a gente tem de dentro de nossa alma, então o judeu vai dizer que a gente deve dar o tutano para Deus. E se vocês observarem algumas passagens, Deus vai pedir as gorduras e as entranhas deveria ser oferecido para Deus pelo ofertante. Ou seja, falando do sentimento que havia de melhor do ofertante, simbolizando o tutano e a gordura que deve ser oferecida para Deus. Então, quando o judeu quer falar de felicidade, de suficiência, de algo que chama essa questão de felicidade, fala de tutano. Deixa eu dar aqui uma pause no celular rapidinho. Então nós temos aí esse
hebraísmo de felicidade e suficiência que a gente vai aprender aí pelos hebreus. O outro hebraísmo que nós temos aí é de contraste e antítese. Para você interpretar bem o livro de Provérbios, de Eclesiastes, de Salmos, ele usa o que a gente chama de paralelismo. Esse paralelismo a gente chama de ou de contraste ou de antítese. Se a gente observar aqui Provérbios 15, nós temos algo aqui bem interessante. Provérbios 15, 20 vai dizer assim: o filho sábio alegra o seu pai, mas o homem insensato despreza sua mãe. Então, na primeira linha de Provérbios, na primeira linha está dizendo que o filho sábio alegra o seu pai. E na segunda linha nós temos: mas o homem sensato despreza sua mãe. Filho, ele vai fazer um contraste com homem. Vai fazer outro contraste de sábio com insensato. Aí aqui a gente já não vai ver o contraste, a gente aqui já vai ver uma antítese. Aí ele agora vai fazer aqui também o que? Ele vai fazer outro trocadilho aqui. Nós temos aqui alegra, nós temos aqui despreza. De pai, nós temos mãe. Então perceba que num verso só, ele vai fazer uma ilustração aqui entre esse contraste, essas antíteses. Ou vai concordar a primeira linha com a segunda, ou vai discordar. Tá bom? Nós temos aqui também os Salmos 126, também é bem conhecido, que vai dizer assim: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Então vai dizer que a ida, o trabalho, você vai trabalhar andando e chorando, plantando. Mas quando se colhe, se você for retornar, você vai retornar com alegria e trazendo resultados daquilo que você plantou. Então, a gente vai encontrar muito isso nos livros poéticos, em Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Nós temos aqui também hebraísmo de poder e força. Então, quando o judeu quer falar de poder e força, eles vão usar o quê? Para falar da grandeza de Deus, né? Vista na sua criação. Eles usam símbolos de rochedo, lugar forte, fortaleza, escudo. E vai usar também a palavra chifre no original. Se você pegar os Salmos 18, verso 1 e 2, vai assim: eu te amarei de coração, Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador. O meu Deus é a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Então, quando vocês verem dentro da Bíblia a palavra rochedo, forte, fortaleza, escudo ou até mesmo chifre, fala de poder e força. E onde é que você vai ver isso? Quando Gideão vai tocar as buzinas eram feitas de chifre de carneiro, de alguns animais. Então eles tocam ali como sinônimo de força, de poder, empolga ali os soldados, ao ponto que os outros soldados, quando vê aquilo ali, acabam guerreando entre eles mesmos e se matando. Então você vai observar muito isso. A outra situação que nós temos aqui é quando se fala de monte. Quando você vê a palavra monte, é como se fosse sinônimo de habitação do rei ou habitação de uma divindade. Quando você pega o Salmo 121, vai dizer assim: elevo os meus olhos para
o monte. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando você pega Êxodo 19, vai dizer que o povo estava ao pé do monte. E Moisés, tendo subido para falar com Deus, Deus fala com Moisés no monte. E quando você pega Cantares 2:8, a Sulamita vai dizer que vê Salomão, o seu amado, descendo sobre os montes em direção a ela. Quando você chega em Mateus capítulo 5, você vai ver o Senhor Jesus, né, subindo no monte para ensinar. Então, quando se fala de monte, fala de habitação do rei, ou habitação de uma divindade. É que para os antigos, para os hebreus antigos, para a mente antiga, é que a divindade habitava dentro dos montes, nos lugares altos. E os reis moravam também nos lugares mais altos da cidade, nos montes, porque era de difícil acesso. No caso que um adversário quisesse invadir um palácio ou pegar o rei, tinha dificuldade porque ficava num lugar alto. Nós temos aqui também acerca de nome. Quando fala de nome, fala de identificação de pessoa, de essência, personalidade e caráter. Quando você vê a Bíblia mencionando o nome de alguém, fala muito sobre a reputação. Nome também é sinônimo de autoridade. Jesus vai dizer assim: não foste vós que me escolheste, eu que vos escolhi, para que vardes e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Para tudo quanto perdides em meu nome, o Pai vos conceda. A gente vai ver também que Pedro vai dizer assim: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Então a gente vê que nome tem também o sinônimo de autoridade e poder. E na Bíblia a gente vai encontrar alguns personagens sendo mudado o nome. Quando você vê na Bíblia mudar o nome, significa mudar a função e escrever uma nova história e um novo destino de vida. Quando você pega Abrão, é uma coisa, é pai elevado. E quando Deus muda para o nome Abraão, você vai ver que Abraão agora tem uma nova missão. E Deus agora está mudando o destino de Abraão. Você pega Jacó, Jacó ele tem um nome, suplantador. Mas naquele vale de Jaboque, quando ele luta ali com o anjo, muda o nome para Israel, aquele que luta com Deus. E a partir dali, o destino da vida de Jacó muda. Nós temos aí Benoni, que quer dizer filho da minha tristeza. E depois foi mudado para Benjamim, filho da minha bênção, filho da minha mão direita, filho da mão destra. Então a gente tem, quando muda o nome, está mudando a história. E assim Deus tem também dado nome para a gente e mudado nossos nomes. E assim Ele tem... Quem era nós? Nós éramos pecadores. E agora nós somos filhos de Deus. Nós agora temos um novo destino, uma nova vida, uma nova função dentro desse reino de Deus. E assim nós vamos estar encerrando a nossa aula de hebraísmo. Então, resumindo, o hebraísmo é uma expressão linguística, uma figura de linguagem que os judeus e os hebreus usam para pegar um sentimento ou uma emoção ou um pensamento que é algo abstrato e vai tornar ele agora concreto, algo material, palpável. Então, que Deus vos abençoe em nome de Jesus.